A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Jonas, capítulo de número 3, e versículo de número 1 ao 4, que vai nos dizer assim: Veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra, que nós vemos claramente, irmãos, que a vontade de Deus, ela prevalece. Independente que a vontade de Deus não esteja conforme a nossa vontade. A vontade de Jonas não era ir para Nínive. A vontade de Jonas era que Nínive fosse destruída pelo fato dos assírios serem um povo bárbaro e odiado. Então ele queria que acontecesse a destruição, ele temia que Deus tivesse misericórdia de Nínive. Tem pessoas que estão me ouvindo agora, que Deus está dizendo para você: não adianta você querer fugir do que eu tenho para a sua vida, porque a minha vontade vai prevalecer. Irmãos, a gente lutar contra a vontade de Deus é a mesma coisa da gente pedir para se machucar. É a mesma coisa da gente pedir para passar luta. É a mesma coisa da gente pedir para passar tribulações. Quando você vê o chamado de Jonas, você observa: Deus não queria isso para ele. Deus trouxe pessoas aqui para lhe dizer: não quero te apertar, abasturiandorei. Eu não quero te estreitar, não quero te colocar no deserto, no vale. Mas você precisa se posicionar. Deus trouxe pessoas aqui com o endereço certo para te dizer: posicione-se. Até quando você vai lutar contra a minha vontade? Até quando você vai relutar contra aquilo que eu tenho contigo? Eu te trouxe aqui para te dizer: eu não abro mão do que eu tenho contigo. Como eu não abri mão de Jonas, arabasto candorei, ribiantui, eu também não abro mão de você. O Senhor trouxe pessoas aqui para te refrescar a memória que a vontade dele é a melhor, mesmo que você não entenda. Jonas queria ver este povo pagando. Jonas queria que esse povo experimentasse do julgamento de Deus, mas a vontade de Jonas não tinha que prevalecer. Por quê? Porque a vontade de Deus sempre é melhor. E muitas vezes, irmãos, a vontade de Deus vai ser diferente da minha e da sua. Isso vai nos frustrar. Vai ter momentos que nós vamos ter um descontentamento como Jonas teve. Por quê? Porque nem sempre a vontade de Deus vai ser agradável aos nossos olhos. Rabai de rasto. Mas eu quero lhe dizer: a vontade de Deus é melhor. O que Deus determina, a gente não entende momentaneamente falando, mas depois a gente vai compreender. Declare comigo: mesmo que eu não entenda a vontade de Deus, a vontade dele é melhor para mim. Mesmo que eu não entenda a vontade de Deus, a vontade dele é melhor para mim. Agora estava aqui Jonas. Teve que pregar em Nínive. Depois de passar por uma grande tribulação. Será que você vai esperar a tribulação chegar? Você passar pela tribulação, pela luta que não era para você passar, para depois você obedecer à vontade de Deus? Deus trouxe pessoas aqui de maneira muito clara para falar contigo e te dizer: se você escolher me obedecer, se você escolher fazer a minha vontade, mesmo que não seja a tua, tenha certeza de uma coisa: eu te abençoarei. Tenha certeza de uma coisa: eu estarei contigo, te darei livramento, te trarei para você o que você precisar. Mas se você for relutante à minha vontade, você vai passar por dificuldades, você vai passar por lutas e depois vai ter que fazer a minha vontade, diz o Senhor. Porque tem pessoas aqui, irmãos, que não tem querer. É um negócio assim muito forte o que Deus tem contigo. Talvez essa não era uma palavra que você queria ouvir, porque você não queria fazer algumas coisas que Deus tem te ordenado.
Não era a sua própria vontade. Se a gente for esperar, irmão, sentir a nossa própria vontade. Ah, eu só faço se eu quiser. Você nunca vai fazer nada para Deus. Porque a maioria das vezes você não vai sentir. A maioria das vezes você vai ter que fazer mesmo sem vontade. Você vai ter que levantar pela manhã e dizer: hoje eu vou fazer o meu devocional. Eu não estava com pico de vontade, mas eu vou ler a Bíblia, eu vou orar e vou cantar um hino. Hoje eu não queria jejuar, mas eu vou jejuar. Mesmo sem vontade. Porque a minha carne não pode ditar como a minha vida espiritual será. Tem pessoas que estão me ouvindo neste exato momento que Deus está tendo um particular contigo através dessa palavra. E Ele está dizendo: eu não abro mão de você e você não anda segundo o que você quer. Você não vive mais para você, mas você vive para Cristo. Irmãos, isso é mais sério do que o que a gente imagina. Quando a gente aceita Jesus, a gente precisa entender que a vontade dele precisa prevalecer. E às vezes a vontade dele vai nos causar descontentamento. Às vezes a vontade dele vai nos causar momentaneamente tristeza, angústia, dor, porque a gente não vai querer fazer o que ele está nos mandando por achar que aquilo não é melhor para a nossa vida, porque nós temos essa mentalidade de pensar que a gente sabe o que é melhor para nós. Só que eu vou lhe dizer algo: quem sabe o que é melhor para você não é você. Rabasturiante. Quem sabe o que é melhor para você é o Deus que nos chamou, que nos escolheu e que está conosco. Você conhece o agora, mas o Senhor conhece o amanhã. O Senhor sabe aquilo que pode dar problema. O Senhor sabe aquilo que Ele tem reservado para você. E Ele diz através dessa palavra: eu tenho pensamentos de paz. Eu tenho uma alegria, mas se você andar segundo a minha direção. Irmãos, tem momentos que a gente passa por tribulações que a gente mesmo busca. Não é que Deus quer que a gente passe. Não é que Deus quer que a gente viva, não. Se a gente obedecer o chamado, a ordem dele: ó Deus, eu não estou entendendo, não era a minha própria vontade, mas eu não vou relutar contra isso, eu vou fazer aquilo que o Senhor está me direcionando. Irmãos, vai ser muito mais leve, vai ser muito melhor, nós vamos ser muito mais abençoados. Tem muita gente aqui que está perdendo de receber bênção, tem muita gente que não está vivendo os propósitos de Deus, porque está olhando e pensando: eu quero fazer minha própria vontade, lutando contra a vontade de Deus. E você está passando por dificuldades e só luta, e Deus está dizendo: até quando vai ser assim? Chegou um momento que Jonas não aguentou não, irmãos. E lutar contra Deus, eu vou lhe dizer algo: a gente acaba perecendo, a gente não aguenta. Chegou o tempo de você se posicionar. Mesmo com descontentamento, vá fazer o que Deus está mandando. Declare comigo: eu vou obedecer a Deus, porque é melhor obedecer do que sacrificar. Eu vou obedecer a Deus porque é melhor obedecer do que sacrificar. Tem muitas coisas na minha vida, irmãos, particular minha mesmo, com Deus, que eu não queria fazer. Na verdade, a maioria das coisas que Deus manda eu fazer, eu não queria fazer da minha própria carne, da minha própria vontade. Mas eu entendo, se eu não vivo mais para mim, eu vivo para Cristo, então a minha vontade não prevalece, a que prevalece é a dele. E se eu quiser que a minha vontade prevaleça, eu vou pagar um preço por isso. Nós precisamos parar de ser teimosos, irmãos. O Senhor diz para você: será que eu vou ter que falar pela segunda vez coisas que eu já falei contigo? O que eu já lhe direcionei a fazer? Se me ouvires e me obedeceres, meu filho e minha filha, comerás o melhor desta terra. O Senhor tem o melhor reservado para você. Ele não quer que você seja um rebelde. Ele não quer que você seja uma pessoa que sabe a vontade dele, mas faz o que quer e depois fica pagando o preço e dizendo: ai, por que se eu te sirvo? Deus está dizendo: porque não está fazendo a minha vontade. Quando Deus, irmãos, Ele guia a nossa vida e os nossos passos, Ele nos direciona a tudo. Ele nos direciona aonde a gente congrega, Ele nos direciona as amizades que a gente tem que ter, Ele nos direciona o que a gente deve falar, como a gente deve se comportar. Eu estou falando de um Deus detalhista. Eu estou falando de um Deus que é participativo de tudo na nossa vida. E tem pessoas que estão me ouvindo agora que Deus está dizendo para você: eu quero participar de tudo na sua vida. Eu não quero que você fique me restringindo. Daqui para cá o senhor pode, mas de cá para cá o senhor não pode mexer. Não, Deus não quer isso não. Deus, Ele quer que a gente se entregue por inteiro. Seja feita a tua vontade. Você não ora assim?
Você não diz, Senhor, tua vontade é boa, perfeita e agradável. E Deus está dizendo, se a minha vontade é boa, perfeita e agradável. E se você diz que tem que ser feita a minha vontade, por que você não obedece muitas vezes? Por que você reluta com aquilo que eu tenho, sendo que eu tenho preparado o melhor para você? Sendo que eu sou conhecedor não somente do seu presente, mas também sou conhecedor do futuro. Eu sei aquilo que pode dar errado na sua vida, então é por isso que eu fecho portas. Então é por isso que eu te digo alguns nãos. Então é por isso que eu mudo algumas rotas e você às vezes não entende e quer ficar insistindo na sua própria vontade. Jonas tentou fugir, mas não conseguiu. E quando a palavra do Senhor, versículo 1, veio a segunda vez a Jonas, foi depois que Jonas tinha passado por uma grande tribulação. O Senhor trouxe pessoas aqui para te dizer, cuidado. Escute, ouça e coloque em prática. Comece a obedecer a Deus. Porque Ele não quer ver você passando por lutas, não. Deus não tem prazer na nossa tristeza, irmãos. Deus não tem prazer na nossa angústia. Deus não tem prazer que a gente fique sofrendo. O que Ele quer é que a gente tenha vida, irmãos. E vida com abundância, com bênçãos. O Senhor reservou paz para os seus filhos. Ele reservou tempos, sabe de quê? De calmaria, de bonança. Mas somos nós que muitas vezes buscamos a tempestade. Por quê? Porque tentamos fazer a nossa própria vontade fugindo da vontade de Deus. Jonas não tinha escolha. Eu tô conversando com gente aqui que não tem escolha. Não adianta, minha irmã. Agradeça por isso, meu irmão. Porque você não tem escolha. E quando você não tem escolha, a vontade de Deus prevalece na sua história. A vontade de Deus prevalece na sua vida, porque é Ele que direciona os seus passos. Isso é maravilhoso. Ao invés de estar descontente, ao invés de estar reclamando, dizendo, mas não era o que eu queria para minha vida, agradeça, porque você está sendo selecionado por Deus para um propósito. Agradeça porque o dono de tudo isso aqui, inclusive de você, de mim, de nós, escolheu você, um pequenino, um pecador, uma pessoa falha, para viver os propósitos dele. Seja grato, seja grata. Jonas estava aqui descontente, porque a vontade dele era diferente da vontade de Deus. A vontade de Jonas era que o povo experimentasse, sabe o quê? O julgamento de Deus. Porque realmente, irmãos, eles eram um povo bárbaro e odiado. Os assírios eram um povo terrível. Mas a Bíblia diz que Deus tinha um propósito ali. Quando Deus tem um propósito, a gente não entende o trabalhar de Deus. E Deus trouxe pessoas aqui para lhe dizer, você não vai entender tudo. Quando você passa a servir ao Senhor, você entende, eu não tenho que entender tudo, eu só tenho que viver. Tem coisas, irmãos, que a gente só busca viver. Inclusive, eu disse isso mais cedo pro meu filho. Meu filho disse, mãe, tem coisas que eu não consigo entender ainda na Bíblia, coisas de Jesus, de Deus. Eu disse, meu filho, tem coisas que você não entende, que você vive. Não busque entender tudo. Não leia querendo entender tudo. Porque, irmão, se a gente for ficar buscando entender todas as coisas, a gente não vai suportar. Até porque tem coisas que nos são ocultas. E pronto. A gente só precisa crer no nosso Deus, confiar nele, ler a sua palavra, ter uma vida de comunhão e de oração. E confiar nele, principalmente, os nossos caminhos. Senhor, eu confio os meus caminhos mesmo que eu não entenda. Senhor, eu confio as minhas direções mesmo que eu não compreenda nas tuas mãos. Para que o Senhor direcione. Quando eu peço a Deus que Ele direcione os meus passos, eu confio que Ele tem a melhor direção para a minha vida. Você crê que Ele tem a melhor direção para você? Você crê que aquilo que o Senhor reservou para a sua vida é o melhor? Então não relute, faça a vontade de Deus. Não relute, faça aquilo que Deus direcionou para a sua vida, porque Ele sabe o que é melhor. Deus está visitando pessoas aqui através dessa palavra e Ele está dizendo para você, viva mais e procure entender menos. Irmãos, porque as coisas da fé são loucura. Loucura para quem está na carne e nem tudo a gente vai entender. Tem coisas que o Senhor vai falar no momento e a gente não vai entender. O que nos cabe é obedecer. Eu já vivi muitas coisas, irmãos, com Deus que eu não entendia momentaneamente falando. Mas hoje o Senhor me faz compreender. Muitas coisas depois de muitos anos, Deus me fez compreender o porquê. Ele me deu direções e eu obedeci. E que bom que eu obedeci. É melhor você obedecer.
Não estou entendendo porque Deus quer salvar Nínive. Eu não entendo porque se esse povo assírio é um povo bárbaro. Era o pensamento de Jonas. Só que Jonas não tinha que entender. Jonas só tinha que obedecer. Deus te trouxe aqui para lhe dizer: obedeça, sem querer entender, que você vai ser muito mais feliz. Declare comigo: eu vou aceitar a vontade de Deus para minha vida e eu creio que eu vou ser feliz. Eu vou aceitar a vontade de Deus para minha vida e eu creio que eu vou ser feliz. Deus chamou pessoas aqui, trouxe você, porque foi Deus que te trouxe aqui nesse vídeo. Eu não tenho dúvidas disso. Esse vídeo vai chegar para pessoas que precisam ouvir, que necessitam desta palavra. E o Senhor está dizendo: nem tudo comigo você entende, você vive. Você vive porque os meus direcionamentos sempre serão os melhores. Confie nesse Deus que tem a direção de tudo. Confie nesse Deus que sabe de todas as coisas e Ele pode operar milagre na sua vida. Ele quer, Ele vai fazer. Mas é tempo de você também se posicionar. Jonas precisava se posicionar. Eu estou conversando com pessoas aqui que precisam se posicionar. Chegou um momento que Jonas disse: eu não aguento mais lutar contra Deus. E eu vou fazer o que o Senhor me mandou. E ali ele começou a fazer. Deus está dizendo: inicie aquilo que eu já te direcionei a fazer. Não tenha medo e lembre-se, o que eu tenho reservado para você é melhor do que o que você tem planejado para sua própria vida. Amém? Declare comigo: o que Deus tem para mim é melhor do que os meus planos. O que Deus tem para mim é melhor do que os meus planos. Lembre-se disso, meu irmão e minha irmã. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você quer aceitar a Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor. Para te agradecer, Pai, por esta palavra. Deus, obrigada. Obrigada por esta direção, por esta resposta, por mostrar, Pai, através da tua palavra, que a tua vontade sempre é melhor e que ela prevalece. Não adianta a gente tentar fugir, não adianta a gente querer fazer a nossa própria vontade. Fazer a nossa própria vontade, Pai, que não está na direção do Senhor, é querer se machucar, é buscar tempestades, ventos que são desnecessários. Senhor, nos ajude, meu Pai, porque queremos viver a tua vontade para a nossa vida, mesmo que a gente não compreenda. Por quê? Porque compreendemos que a tua vontade, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Nos perdoa, Pai. Às vezes que fugimos da tua vontade, às vezes que a gente não quis obedecer os teus desígnios porque a gente não estava entendendo no momento. Nós precisamos, Pai, entender. Coloca isso na nossa mente, no nosso coração, que nem tudo a gente vai entender com o Senhor, mas tem coisas que a gente só precisa viver, entregar nas tuas mãos a direção, sabendo que o Senhor cuida de nós nos mínimos detalhes e que o teu cuidado é real para com os teus filhos, para com o teu povo, para com aqueles que o Senhor escolheu. Por isso eu te peço, cuida da nossa vida, guia os nossos passos, dá direções para a nossa história, Pai. Senhor, eu te peço que em nome de Jesus, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, fechar a sepultura, desfazer os laços, meu Senhor, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, meu Senhor. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção, Pai, à vida, à história, aonde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, Pai. Eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado, meu Senhor, que cada nome, cada pedido de oração seja visitado aqui de maneira profunda, sobrenatural e extraordinária. Que o Senhor possa, Pai, continuar falando com o teu povo de maneira especial, meu Pai. Pai, eu te peço também que em nome de Jesus o Senhor abençoe aqueles que estão aqui diariamente, Pai, assistindo as palavras, ouvindo, se alimentando, que o teu Espírito Santo trabalhe na vida deles, continue falando melhor aos corações deles, que o Senhor venha, Pai, conceder a vontade deles, Pai, o desejo do coração, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Os visita, Espírito Santo, de maneira especial. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço, te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Deus diz para você que é melhor obedecer do que sacrificar.
Jonas relutou, mas precisou fazer a vontade de Deus. Mesmo depois de passar por tantas lutas, ele voltou e fez o que Deus mandou. Tem lutas que são desnecessárias, vigie. Não busque lutas para sua vida, obedeça de primeira, porque quando a gente obedece de primeira, o Senhor nos abençoa. O Senhor, ele dá a direção certa para a nossa vida e nós vivemos as bênçãos dele. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus, declare amém.